Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Pereira. Estarei mais uma vez colaborando com os irmãos, trazendo um breve comentário da lição de número 13, o cativeiro de Judá. O texto base é o segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículos 18 a 20, e também o capítulo 25, versículos 1 ao 10. É o texto base da nossa lição de número 13, o cativeiro de Judá. E nós estaremos fazendo comentário dessa lição por tópicos. Vamos comentar brevemente cada tópico. É a lição onde nós temos a conclusão desse trimestre e com certeza será uma bênção. Eu espero estar aí colaborando, ajudando os irmãos em nome de Jesus. Meus amados, nós vamos aqui a uma breve introdução da lição. Sabemos que essa aula é a conclusão do trimestre letivo da EBD de 2021, do ano 2021. E nessa aula nós vamos tratar a respeito do cativeiro de Judá, que ficava no Reino do Sul. Nós observamos que alguns reis em Judá foram tementes a Deus, e por isso veio reformas que foram feitas em tempos oportunos, que nós estudamos aí durante esse trimestre através das lições anteriores. E apesar de haver esses reis tementes a Deus, dessas reformas terem acontecido, como nós estudamos, nós observamos também que o povo nunca mudou. O povo continuou com uma vida que não agradava a Deus. Continuaram com as suas atitudes ímpias. Por isso, nós temos aí de fato o cativeiro, né? Deus finalmente usou o Império Babilônico sob o governo de Nabucodonosor para conquistar Judá, também destruir Jerusalém e levar o povo ao cativeiro babilônico. Nós observamos também que, biblicamente, muitos anos antes, Deus já havia punido o reino do norte, levando-os ao cativeiro assírio. Esse cativeiro ele foi resultado exatamente dos pecados cometidos contra Judá, conforme encontramos aí no livro dos Segundos Reis, capítulo 17, verso 17. E também observamos que o povo tornou-se ímpio para com Deus, né, para com o nosso Senhor. Foi exatamente o Senhor que os havia livrado do Egito, e em vez deles adorarem a Deus por essa atitude, eles acabaram se corrompendo e adorando aí a outros deuses, vindo a pecar contra o Senhor. Quando nós lemos segundo o livro dos Reis, capítulo 17, verso 15 a 17, nós temos exatamente a descrição da situação do Reino do Norte, que Judá deveria ter, por exemplo, e não teve, e assim acabou Judá e o Reino do Norte sofrendo em cativeiros devido às consequências das suas atitudes. Tópico 1. Meus amados irmãos, a respeito aqui do primeiro tópico, né, o declínio espiritual de Judá, nós temos aqui alguns subtópicos: as advertências dos profetas, a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio e também motivos que levaram Judá ao cativeiro. São os subtópicos desse primeiro tópico. Faremos um breve comentário a respeito deles. Nós observamos que, biblicamente, né, encontramos que Deus ele foi muito paciente com o reino de Judá. Deus enviou vários profetas para adverti-los, para orientá-los. Inclusive, o profeta Jeremias é um deles, né? Deus sempre levantou profetas para alertar o povo, para trazer uma mensagem de arrependimento, de alerta para o povo. E mesmo assim, mesmo com a mensagem dos profetas, o povo continuou pecando contra Deus, praticando idolatria, não se convertendo de fato ao Senhor, praticando terríveis transgressões. E não só o povo, como também os líderes religiosos do povo continuaram também pecando contra Deus. É o que nós vemos de fato em Jeremias capítulo 11, versículos 9 a 12. E quando nós observamos esse cenário, a gente deve analisar que Judá, eles não se atentaram para o que havia acontecido com seus irmãos, com o Reino do Norte. Mesmo eles tendo um exemplo verídico e real
eles não se atentaram para isso e continuaram com as suas vidas de pecado diante de Deus, adorando a outros deuses, tanto o povo quanto a liderança do povo que Deus havia constituído para conduzir o povo de acordo com seus princípios. Nós observamos também que, de acordo com Jeremias capítulo 12, capítulo 2, melhor dizendo, versículos 11 a 13 e o 19, nós encontramos uma lamentação de Deus devido à atitude do povo. E diante desse cenário, a gente observa que o profeta Jeremias denunciou esta apostasia, não só do povo, como também dos seus líderes. E aí Deus não poupou nem o povo, nem os líderes, porque isso era necessário para que o povo pudesse, de fato, sentir na pele o quanto haviam abominado ao Senhor, desviando-se dos caminhos do Senhor. E aqui nós temos uma aplicação muito importante. Essa mensagem, de advertência, de alerta para ajudar, serve também para nós nos dias atuais, para a Igreja de Deus na Nova Aliança. E nós observamos que, biblicamente, Deus há de remover do seu reino todos aqueles que desobedecem a sua palavra, desobedecem aos seus princípios. Deus é um Deus de justiça, é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça, e despreza aqueles que não vivem de acordo com a sua palavra. E nós entendemos que os resultados de abandonar a Deus são exatamente o castigo, a ruína, o sofrimento e também a rejeição final. É o que nós encontramos em Apocalipse capítulo 2, verso 5, também Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16. Dando continuidade, nós observamos que os profetas, sempre advertiram Judá a respeito dos terríveis pecados. Jeremias é um dos profetas que mais se destacou no sentido de Deus havia levantado nesse período para alertar Judá, para advertir Judá. Mesmo assim, Judá continuou pecando contra Deus. Diante disso, nós temos exatamente a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Foi simplesmente o fato de continuarem desobedecendo a Deus, de não se voltarem para os princípios da palavra de Deus. Na verdade, o povo, eles tinham uma vida de religiosidade. E nós observamos que a religiosidade para Deus é inútil. Isso é muito claro em Atos, capítulo 26, verso 5. O próprio apóstolo Paulo, ele relata essa situação mediante os fariseus, que eram homens religiosos, que viviam apegados à religião e, de fato, deixavam ou esqueciam-se dos princípios estabelecidos por Deus. E essa é uma lição que nós podemos aplicar nos dias atuais. Nós não devemos sermos conduzidos à religiosidade, nem pela religiosidade, porque isso para Deus é inútil. O que Deus espera realmente da sua igreja, do seu povo, do seu filho, das suas filhas, seus filhos, é que possamos viver e praticar a palavra. É exatamente o que Tiago diz, que não devemos apenas sermos ouvintes, mas praticantes. Para concluir o terceiro tópico, dentre os motivos que levaram Judá ao cativeiro, nós queremos destacar a apostasia. Sabemos que apostasia quer dizer literalmente afastamento, foi o que aconteceu com Israel, com Judá, melhor dizendo, se afastaram de Deus, praticaram apostasia e com isso se distanciaram de Deus. Quando as pessoas se voltam para a apostasia, acabam pecando contra Deus, e a própria Bíblia diz que o pecado é que separa as pessoas de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Judá, e isso serve de lição para nós nos dias atuais, para termos cuidados e atentarmos para os princípios da palavra de Deus, observar o exemplo de Judá, também o exemplo do Reino do Norte, ver como eles se comportaram e a forma que se afastaram de Deus e terminaram aí sofrendo as consequências das suas atitudes. Então nós temos aqui o principal motivo foi exatamente a apostasia. O povo se afastou do próprio Deus. E no Antigo Testamento a gente também percebe que com relação ao povo de Israel,
a apostasia era considerada, né, pela própria Bíblia, pelo próprio Deus, um adultério espiritual. Até porque Israel era considerada, até mesmo chamada de esposa de Jeová, é o que nós detectamos em Jeremias 31, verso 32, Isaías 54, 5. E aí Israel acabou procurando a outros deuses, vindo a pecar contra o Senhor. Que possamos estarmos sempre atentos aos princípios da palavra de Deus, para não cometermos os mesmos erros e acabar nos afastando do nosso Deus, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Tópico 2. Meus queridos irmãos, o tópico de número 2 vai tratar de Zedequias e a sua queda. Zedequias, nesse tópico nós vamos aprender a respeito da teimosia dele e também o quanto o povo se fizeram de surdos aos avisos dos profetas. Como eu disse aos senhores, Zedequias foi o último rei de Judá, né? Ele era filho do rei Josias, e nós observamos que, apesar das advertências e conselhos que o rei Zedequias havia recebido, principalmente da parte do profeta Jeremias, o rei e seus oficiais, né, eles não quiseram ouvir a palavra do profeta. Na verdade, eles só queriam saber das bênçãos que poderiam ser concedidas através do ministério dos profetas, das orações, das intercessões feitas a favor deles. Na verdade, tanto o rei quanto seus oficiais, eles queriam era viver uma religião superficial, um compromisso com Deus superficial, assim como muitos vivem ou querem viver hoje, sem que não custasse nada, que seguir a Deus fosse apenas uma rotina de vida, sem algo mais sério, sem compromisso, e que pode ser feito de qualquer forma. Era mais ou menos dessa forma que Zedequias e seus oficiais pretendiam viver os princípios da palavra de Deus, sem compromisso e vivendo da forma que queriam. Isso com certeza não agradou a Deus, né? Deus não se agrada com essas atitudes e por isso veio aí as consequências do pecado do rei, também dos seus oficiais e de todos aqueles que praticaram abominações contra o Senhor. Nós observamos que Deus, ele deseja que tenhamos com ele um relacionamento de fidelidade, de lealdade, assim como Deus é fiel, é leal para conosco, para com sua igreja, é o que Deus espera de cada um de nós, que possamos aprender essa lição e entender que em vez de querer teimar contra a sua palavra, que possamos de fato nos achegarmos a Deus e procurarmos viver segundo a sua palavra. Dando continuidade, amados, nós observamos que o povo se fez de surdo aos avisos dos profetas. E esse é um ponto muito importante que deve ser pontuado aos nossos ouvintes, aos nossos alunos. Nós observamos que Deus, ele sempre advertiu o povo, né? Se tratando aqui de Judá, Deus sempre levantou profetas, pessoas que pudessem trazer até eles uma palavra de alerta, de orientação. E mesmo assim o povo resolveu não dar ouvido para a palavra de Deus, não resolveu atentar para aqueles que anunciavam exatamente aquilo que Deus desejava que o povo soubesse e que pudesse ter uma atitude de arrependimento e se voltar para Ele. Nós observamos um cenário semelhante, pelo menos na minha opinião, aonde o evangelho hoje tem sido pregado e muitas pessoas têm se feito de surdas, até mesmo dentro da igreja. Percebemos muitos irmãos, muitos cristãos se fazendo de surdos a respeito daquilo que Deus tem bradado através dos pregadores, daqueles que realmente são mensageiros da parte de Deus. Que possamos nos atentar para esses sinais, para essas alertas, para que possamos nos voltar de fatos para Deus e vivermos uma vida segundo a sua palavra. Observe que Judá, em vez de obedecer a Deus, se fez de surdo, não atentando para aquilo que Deus falava e praticando exatamente aquilo que não agradava a Deus. Que
isso sirva de exemplo para nós nos dias atuais, que possamos atentar sim para a palavra de Deus e não só atentar, mas também praticar essa palavra para que possamos viver de fato no centro da vontade de Deus. Tópico 3. Meus irmãos, o tópico de número 3, né, trata aí a respeito de Jerusalém, que é tanto cercada e também levada cativa. Nós sabemos aqui que faz uma referência ao povo, né, que é Judá, que acabam aí sendo cercados, sendo aprisionados e levados exatamente para o cativeiro. E nós observamos aqui a destruição tanto da cidade santa quanto do templo, exatamente pelo fato do povo não se voltar para Deus, não atentar-se para as advertências que Deus fez com frequência através dos profetas. O povo continuava a pecar contra Deus e isso, de uma certa forma, provocou a ira de Deus, a ponto de Deus permitir que viessem sobre eles o cativeiro, exatamente com o intuito de que eles pudessem se arrepender e voltar para Deus. Nós observamos que além da cidade haver sido destruída, né, o templo também foi destruído. O templo, para eles ali, simbolizava a presença de Deus, simbolizava ali que Deus estava com eles, que Deus estava no meio deles, que Deus era de fato com o seu povo. O templo tinha essa simbologia para ajudar e o templo foi exatamente invadido, cercado, e tanto a cidade quanto o templo sofreram consequências devido à atitude do povo. E nós aprendemos aqui uma lição muito preciosa que deve ser levada em consideração e colocada em prática. A Igreja do Senhor, nos dias atuais, precisa continuar vivendo segundo a palavra de Deus, atentando para os mensageiros de Deus, trazendo uma palavra da parte de Deus, para que possamos viver aí firmes na presença de Deus e não vir perder a presença do próprio Deus, a presença do Espírito Santo, mas que possamos ter essa vida aí segundo a palavra, para que possamos alcançar as misericórdias e a bondade de Deus para conosco. Aqui fica essa importante lição, tá bom? Precisamos sim estar atentos àquilo que Deus fala através dos mensageiros, ok? Devemos analisar a mensagem dada pelo mensageiro para detectarmos se realmente é uma mensagem bíblica ou não. E se tratando de uma mensagem bíblica de Deus, precisamos dar ouvido sim a essa palavra, atentar para essa palavra, para viver uma vida segundo essa palavra, exatamente para não passar por essa situação que Judá acabou passando, tendo a cidade santa destruída e o templo que simbolizava ali a presença do próprio Deus. E aí, meus queridos irmãos, eu quero trazer uma aplicação muito interessante desse cenário, tanto de Jerusalém quanto do templo, por terem sido afetados exatamente por causa do pecado do povo. A gente observa que existe alguns paralelos entre a maneira como os judeus viam o templo em Jerusalém e como muitos cristãos veem as suas igrejas nos dias atuais. Por exemplo, primeiro, os judeus não cultuavam a presença de Deus em sua vida diária, cotidiana, como faziam no templo. Então, para eles, a adoração sincera era prestada apenas no templo e não no seu cotidiano. Segundo, o edifício do templo para os judeus se tornou mais importante do que a essência da fé em Deus, a essência da verdadeira adoração. Nós observamos que muitas pessoas hoje, ao ir à igreja, elas estão classificadas ou pertencem ou tornam-se participantes de um grupo onde é mais importante ter uma vida no templo de que, de fato, uma vida vivendo na presença de Deus. E ao templo é importante, sim, é fundamental, mas o templo não pode se tornar prioridade a ponto de substituir a essência da nossa fé. Isso é importante que seja atentado. Terceiro, os judeus viam apenas o templo como santuário, né? Eles viam ali o lugar apenas
como santuário. Hoje nós observamos que muitos cristãos não se veem como templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, mas muitos não percebem isso, muitos estão presos na religiosidade, ou até mesmo numa vida que não agrada a Deus, a ponto de esquecer que Ele é de fato o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz habitar em nós, faz habitação em nós, mora em nós, somos templos do Espírito Santo, de fato somos verdadeiramente a igreja. Então observe que há esse paralelo, essa curiosidade com aqueles dias, com os dias atuais. Por isso é importante que estejamos atentos e de fato cultuar a Deus na nossa vida diária, não deixar que o templo substitua a essência da nossa fé e não ver o templo como um lugar onde só podemos ter um encontro com Deus ali. Mas no nosso dia a dia, em qualquer lugar que nos voltarmos verdadeiramente, temos um contato com Deus, até porque somos templos do Espírito Santo. Conclusão. Bem, meus queridos irmãos, eu espero ter colaborado com os irmãos num breve comentário, né? Procuramos resumir o máximo possível e fazer também áudios pequenos para que de fato os irmãos possam ouvir e que esses áudios possam servir aí de ajuda, de apoio aos meus nobres mestres, professores da EBD, e que de uma certa maneira eu possa ter ajudado, colaborado, contribuído com a sua aula, que tenho certeza que será uma bênção em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus, a todos, por essa oportunidade, que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos sempre continuarmos juntos, aprendendo e crescendo segundo a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.